paz do Senhor, meus amados, seja bem-vindo ao nosso devocional. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque a Bíblia é uma fonte rica de ensinamentos. Ela nos oferece uma base sólida para nosso desenvolvimento pessoal, com fé, autoridade e poder. Os princípios que estão descritos aqui na Escritura, elas promovem o nosso crescimento espiritual, emocional, social, físico, em tantas áreas da nossa vida. E Deus nos convida a desenvolver hábitos que nos fazem crescer dia após dia. E então, meus amados, analisando nossas vidas, várias vezes eu e você não temos vontade de ser bom e de fazer o bem para os outros. Em alguns momentos não sentimos nem vontade de fazer coisas boas e interessantes. Aliás, muitas vezes eu e você temos mais vontade de sentar no sofá, assistir TV, na verdade ficar mudando os canais com um controle remoto de um para o outro. Algumas vezes eu e você não temos nem sequer vontade de lidar com certos problemas, queremos até fugir deles, como se isso fosse possível. Mas a verdade é que só porque não sentimos vontade de fazer algo não significa que Deus não quer que nós façamos. Não se surpreenda nem se escandalize com o que eu vou dizer agora. Às vezes não senti vontade de orar, nem de ler a Bíblia, mas eu oro e leio mesmo assim, porque isso agrada a Deus. E é só começar que o Espírito Santo vai inundando com unção, com poder. Eu não posso somente ler a Bíblia ou orar ou buscar a Deus quando eu tenho vontade. Senão, meus amados, escute isso. O diabo vai arrumar um jeito de fazer com que você nunca sinta vontade de orar ou de ler a Bíblia e vai tirar totalmente o seu tempo. Por isso, esteja vigilante, porque senão ele vai arrumar tantas coisas para você fazer e te ocupar e te distrair que você não vai ter mais tempo nem vontade de falar com Deus e ler a sua palavra. A maturidade espiritual vem quando você vive a sua vida não com base nos seus sentimentos, mas por seu compromisso com Deus. Como diz John Bevere, ele fala que maturidade espiritual não é sobre ter tempo ou idade, mas sobre o quanto você obedece a Deus, principalmente em tempos difíceis. Isso é ter equilíbrio. E equilíbrio no nosso crescimento é fundamental. Porque Lucas 2 nos fornece um exemplo notável. Veja o que diz de Jesus. Diz que Jesus ia crescendo em graça, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, através dessa palavra, Deus está nos despertando para a nossa responsabilidade e o nosso papel como igreja, como indivíduos, como cristãos, enquanto estivermos por aqui, pois sabemos que o nosso reino é outro e ele já está preparado. Mas aqui temos responsabilidades. E uma das grandes responsabilidades, que também é um grande privilégio, é ser sal da terra e luz do mundo. Um bom tempero e uma boa iluminação faz toda a diferença e atrai multidões. E para que isso, meus irmãos, se concretize, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Como nos diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, no 1º capítulo, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
Santo. Nós não podemos andar no caminho moldado pelas trevas, mas num caminho moldado por Deus. Qual é o centro da sua vida? Seu trabalho? Seu casamento? Sua família? Sua igreja? Seu lazer? Seu dinheiro? Sua profissão? Qualquer que seja o centro da sua vida, você precisa passá-lo para o segundo lugar, para que o Senhor e o seu tempo com Ele possam reinar como figura central. Para que o Senhor e o seu tempo com Ele estejam em primeiro lugar, sejam prioridade na sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem te salvou? Jesus? Então Ele tem a prioridade sobre todos, sobre tudo o demais que você tem. Amados, o momento devocional, esse a sós com Deus, ouvir e meditar na palavra de Deus precisa ser a prioridade máxima na nossa agenda. E por quê? Porque eu e você fomos criados para ter comunhão com Deus. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 3, olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, vou entrar e cear com você. A essência desse texto diz que Deus deseja ter um relacionamento de intimidade com os seus filhos. E para que isso aconteça, esses filhos, eles precisam ter o desejo de passar tempo com Ele. Que a vida não seja somente uma correria onde nós não temos mais tempo para estar a sós com o papai. Ele bate a porta. Ele quer entrar, Ele quer sentar à mesa, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos consolar. Alguém disse que a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas é que essas pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer o que as pessoas mal-sucedidas não estão dispostas a fazer. Amados, assim é na vida espiritual, assim é na vida ministerial, assim é na vida como cristãos e também na nossa vida em família, no emprego, na carreira, em todos os lugares. Pensa comigo, se pensarmos num atleta que vai para uma Olimpíada, ele não é classificado somente porque ele sente vontade de ir, mas porque ele investiu horas e horas e horas treinando para vencer seu limite e até o limite dos outros. Do mesmo modo, você não se tornará um homem ou uma mulher espiritual, íntimos de Deus, conhecedores da vontade de Deus, simplesmente fazendo o que gosta ou tem prazer em fazer. Homens e mulheres espirituais consagrados, eles precisam desenvolver hábitos que geram crescimento em suas vidas. Aleluia! E quando se fala em hábitos, eu estou falando em perseverança. Dia após dia, perseverança, paciência. E como se desenvolve isso? Uma das coisas que eu tenho aprendido nesse decorrer da minha vida com o Senhor é não ficar olhando para os problemas. É procurar olhar para o foco, olhar para o Senhor. Isso não é fácil, não, eu sei que não. Mas normalmente também não é o que a gente quer e sente desejo de fazer. Mas nós temos que nos motivar, comprometer a buscar o Senhor acima de qualquer coisa. Eu ousaria dizer para vocês que o maior exemplo de perseverança e paciência na Bíblia foi Moisés, se não foi um deles. Ele liderou um povo reclamão, briguento e chorão por 40 anos no deserto. E alguns ainda duvidavam e questionavam a sua liderança quase o tempo todo.
de tudo, reclamando da comida, querendo voltar ao passado. Mas a Bíblia, ela deixa claro que ele nunca desistiu do propósito de Deus para a sua vida. Porque em Hebreus 11, 27 nos diz: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Oh, aleluia! Nós precisamos ver aquele que é invisível. Aqui está a chave da vitória de Moisés. Ele viu o Deus. Ele viu o Deus invisível e manteve os seus olhos fixos nele. Então, se você estiver passando por afrontas, problemas, principalmente aqueles que você acha que são insolúveis e você fica apenas olhando para eles, com certeza você vai ficar triste, deprimido, abatido, angustiado, sem forças para continuar. Então, eu te convido nesse instante, seja diferente, faça algo diferente, se concentre em Deus, em sua palavra, e você se sentirá seguro, se sentirá em paz, mesmo que as circunstâncias ainda tenham sido as mesmas, que elas ainda não mudaram. O crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico, que chega um tempo em que paramos de crescer. O crescimento espiritual é como uma árvore, continua a vida toda. Assim como a árvore, o crescimento espiritual, ele começa com uma semente. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração e salva, a pessoa nasce para uma nova vida. É frágil no início. Os primeiros desafios são difíceis e tem muito para aprender. Novos cristãos precisam de muito apoio. E depois ela vai ganhando raízes. E com o tempo esse cristão vai conhecendo mais a Bíblia, vai meditando mais na palavra do Senhor, vai firmando mais em seu relacionamento com Jesus. Já tem o seu momento de intimidade com Deus. E então ele já enfrenta tempestades. Mesmo cristãos maduros enfrentam grandes dificuldades que desafiam sua fé. Mas Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, o ajuda a superar uma a uma. E então, quanto mais esse processo vai passando e a pessoa vai amadurecendo, mais forte ela vai ficando. Quanto mais conhecimento da Bíblia ela tem e junto com a sua experiência de vida, isso vai lhe dando mais força, mais confiança. E então ela está preparada para dar bons frutos. Os resultados desse crescimento espiritual são visíveis na vida de cada cristão. O cristão maduro, ele reflete mais da vida de Cristo, mais amor, mais doação, mais compreensão, misericórdia, compaixão. Onde não há crescimento espiritual, ali há um problema. A Bíblia diz que não podemos agir sempre como uma criança recém-nascida. E isso vai envolver todas as áreas da nossa vida: emocional, financeiro, na carreira, no espiritual, no ministério. Nós não podemos sempre agir e reagir como crianças pequenininhas. Amados, nós também não podemos nos contentar só com aquele básico da fé, aquele leitinho inicial. Deus tem muito mais para nos dar, mas muitas dessas bênçãos exigem maturidade. A árvore que não cresce e amadurece, ela está doente, ela está morta. Hoje mesmo, o Senhor nos convida a desenvolver hábitos que nos fazem crescer. Não tome decisões simplesmente porque sente em fazê-los. Não.
mas se posicione, uma posição de fé e tenha atitude por causa do seu compromisso com Deus, por causa do propósito que Deus tem estabelecido em tua vida. Se esforce para ler a Bíblia ainda este ano, todinha. Se esforce para estar, cooperar e fazer o seu pequeno grupo crescer. Chame mais pessoas, convide mais para a célula, convide mais para o culto, convide mais para o encontro de homens e de mulheres. Participe de todos os cultos a Deus. Amados, que 2025 seja diferente. Então você precisa fazer diferente e faça a diferença em seus relacionamentos. Desenvolva hábitos que te façam crescer, amadurecer, a ir para outro patamar, para outro nível na presença do Senhor. E se submeta sempre a Deus. Se submeta sempre à vontade de Deus. E para isso, nesse dia, tire um tempo especial e peça que Deus lhe revele as áreas da sua vida que mais precisam ser mudadas, moldadas, aperfeiçoadas. E quando você souber quais são, então obedeça a Deus. Escolha em todos os dias, em todas as circunstâncias, fazer a vontade de Deus. Que Jesus te abençoe poderosamente.